Mas vamos andar um pouquinho pensando na tentação de Jesus e nesta vida abundante que Ele deseja que você e eu vivamos todos os dias. É por isso que isso está na palavra, é por isso que Jesus passou o que passou, e por isso que o povo de Israel passou o que passou. Então a gente vê o seguinte, indo do versículo 1 em diante, vou citar algumas coisas. 15 dias depois deles terem saído do Egito, lembra? Eles saem do Egito com mão forte de Deus, com tudo o que aconteceu, passam pelo mar. 15 dias depois eles chegam ao deserto. E no deserto toda a comunidade não reclamou de Moisés, mas reclamou a Moisés e a Arão. E a reclamação foi o seguinte: era melhor que a mão de Deus que tirou forte, a mão forte que o tirou, eles dizem assim, era melhor que a mão de Deus os tivesse matado no Egito, 15 dias depois. É 15 dias de casamento, lua de mel, o cara já está. Já ouviu isso? Sei de casamento que terminou na lua de mel. Briga por causa de ar-condicionado. Não foi no Brasil. Mas é interessante isso. Então estão ainda no auge, viu o que Deus fez, é maravilhoso demais o que Ele fez. Mas 15 dias depois eles estão pedindo, por que o Senhor não matou a gente lá? E abre aspas, eles dizem assim, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão, fecha aspas. E a resposta de Deus foi que a partir daquele momento então, Ele faria chover pão do céu diariamente para eles. Tem gente que diz que não, é uma coisa que dá no deserto, é uma resina que não sei. Não, você vai entender porque não é isso. Esse pão foi chamado de maná, lembra, nós estamos falando de Jesus e o seu jejum. Estamos falando que o tema do ano é buscar o reino de Deus e a justiça do reino em primeiro lugar, e diz as outras coisas serão acrescentadas. O maná tem a ver com isso. E a Bíblia diz que o maná era como uma semente de coentro, era branco e sabor dele é como um bolo de mel. Esse é assim que descreve em Êxodo 16:31. Agora, Deus tinha um objetivo educacional com o seu povo. Tudo tem um fim didático para Deus. Por isso eles iam passar por muitas situações ali no deserto, e que faziam parte de prova e de aprendizado para a vida deles. Então, deixa eu citar algumas coisas até aqui, até eles chegarem ao ponto de conhecerem o pão, o maná. As pragas, 10 pragas de saída do Egito. Eles viram Deus, o que Deus fez para tirar das mãos de Faraó. E somente com a 10ª praga, quando todos perdem, quando num dia acordam pela manhã e todas as casas há choro e muita dor, porque cada um, inclusive o próprio rei, levanta e vê o seu filho, todos morreram. Essa era a última, por causa da desobediência. Mas vocês sabem que eles passaram por situações, porque tem momento que o rei se irritou tanto que aumentou o trabalho, diminuiu as coisas que ele dava para o trabalho, diminuiu a comida, eles tinham que fazer muito mais, e eles estavam, em outras palavras, mais ou menos assim, que negócio é esse que Deus vai nos libertar e vem aqui, manda um libertador, a nossa vida se torna pior do que era. É assim que acontece, mas eles viram a mão de Deus, e eles saem com mão poderosa, saem com todo o ouro e prata daquele lugar que eles deram. Depois vem a passagem pelo Mar Vermelho, novamente. Eles estão entre duas situações, e mais uma vez agora a mão de Deus diz, Moisés, toca com o seu cajado o mar, você sabe o que aconteceu, o mar se abre diante deles. De milagre em milagre. Depois mais um pouco a falta de água, 3 dias no deserto já no 3º dia não tem água para tomar. E eles mais uma vez reclamam, então as águas que eles encontram são amargas, eles não podiam tomar essas águas. O que acontece então? É preciso a água ser curada, representando a própria presença de Deus também naquele lugar, nos outros que você vê. Então mais uma vez, mais uma prova que eles passam, mais uma reclamação e o poder de Deus. E agora então que chega o momento da fome, que é a prova de Deus para eles. Deuteronômio descreve assim, 8:3. Assim ele, Deus, os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou. Deus fez isso, deixou que eles chegassem a um ponto de ter necessidade. E eu estava vendo, sabe que a gente faz isso com algumas pessoas aqui? Qual o seu interesse? Eu gostaria de aprender tal coisa. Nós temos feito assim, tá bom, então vai, aprende. E a gente vê a pessoa dar os primeiros passos, a gente sabe muitas vezes que essa pessoa não pode pagar aquilo que ele quer aprender, principalmente em alguns instrumentos, e aí a gente vê, a pessoa deu passo, ele está lutando, está esforçando,
nós chegamos para ele e dizemos assim, a gente quer ajudar você. A gente vai ajudar você porque sabe que você quer. Dá a entender que essa é a ideia de Deus. Ele podia simplesmente ter a água, tudo prontinho, e esse povo não aprenderia. Então ele deixa a situação difícil. Deus não pretende matar o seu povo, não é assim, mas ele deixa uma situação que o coração entra em desespero, e quando ele menos espera, então aí ele age. Então ele os humilhou, ele deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná. E veja agora, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. É Deus fazendo, é um milagre de Deus. Diz para mostrar que nem só de pão, quando ele faz isto, ele põe nessa prova e deixa nesse lugar, e tendo necessidades, ele diz, para mostrar para vocês, para o seu coração entender, para esses meus filhos entenderem que o homem não vive só disto, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E no versículo 16, mais à frente, diz assim, que Deus os sustentou no deserto, mais uma vez com maná, que os seus antepassados não conheciam, mais uma vez para humilhá-los e prová-los, e veja como é que termina, a fim de que tudo fosse bem com vocês. É isso que o nosso coração precisa entender. O que Deus quer com as situações que nós passamos, Ele queria com isso o bem deles. Ele queria preparar, porque eu vou dar algo para vocês tão grandioso, e eles perderam mesmo assim. Você vai ver que eles foram expulsos daquela terra depois de alguns anos. E eles se prostituíram com os deuses daquela época, e eles se perderam tudo. Mas Deus queria preparar o coração deles. Por isso que morreram aquelas pessoas, eu disse que só entraram 2, né? Somente Josué e Caleb. E mais ninguém, os outros todos morreram naquela geração. Então veja, nós estamos falando da primeira tentação de Jesus, quando o diabo sugere para ele que ele mate a sua fome, transformando pedras em pães. E Jesus está se reportando a esse texto. No caso do maná, eu quero que você entenda algumas coisas. Quais são as provas e como isso é importante para a gente entender. O que Deus faz com isso? Deus coloca algumas condições quando dá o maná. Primeiro, eles só poderiam colher a porção de cada dia. Não colha para o outro dia. Colha a porção de cada dia. E tinha uma medida. É um jarro por pessoa da sua família. Não tinha jeito de errar. Mas sabe, Senhor, que na hora da medida... Deus é muito claro. Tinha uma medida de um jarro. Se você tiver 10, é 10 jarros para a sua família. Acabou, não tem erro. Não tem 11, não tem 10,5, é 11. É 10 jarros para a sua família. Né? E diz que era assim. As pessoas iam pegando, uns pegavam mais, outros pegavam menos por causa do tamanho da família. E não sobrava e não faltava. Deus deixava na medida. Certinho para eles. Uma outra condição. Eles deveriam colher a porção necessária de segunda a sexta. Agora eu entendo, eu estou adaptando aos nossos dias. Eles guardavam sábado, nós guardamos o domingo hoje. Então, eu vou colocar desta forma. Então, de segunda a sexta, eles podiam colher o pão do céu, o maná, mas somente no sábado é que eles poderiam colher por 2 dias. Que eles colheriam sábado, para o sábado e domingo. E no domingo, Deus diz assim, no domingo não adianta. Então, de segunda a sexta, uma porção. No sábado, vocês peguem 2, que é para o sábado e domingo, porque o domingo é o dia, no caso, o dia do descanso, o dia do Senhor, o dia que Ele reservou, então vocês não vão fazer nada nesse dia. Bom, o deserto, então, entenda uma coisa, ele foi uma imersão, veja esse slide, ele foi uma imersão do povo de Israel, num contexto que eles estariam desprovidos de tudo, para aprender a andar com Deus, a conhecê-lo, e depender totalmente de Deus. Ele tinha esse objetivo com essas coisas que eles iam passar. Agora, Deus sabia que essa imersão, se você tem um programa chamado Largados e Pelados, não sei se você conhece quem tem TV paga, né? Só para você entender, eles estão pelados, né? Então, mas só entendam bem que não aparece nada deles, você só percebe que estão. Tá? Então, só para entender. Mas eles vão para lá, para uma selva, 2 pessoas, sem nada, inclusive sem roupa, por 21 dias. E realmente você conhece, se você ver isso alguma vez, assistir, você vai ver que vai expor o bom, o melhor e o mal de cada um. Porque a pessoa se perde mesmo. Você imagina, vem uma chuva forte, você não tem casa. Tem frio, você tem que dormir sem roupa. Não tem comida e você vai ter que ir atrás e tentar. E tem gente que com 3, 4, 5, 6 dias ainda não conseguiu comida. Dá a entender que essa é a imersão de Deus. Ele coloca numa situação
assim. É o largados e pelados de Deus. Você não tem saída. Agora, Deus disse que com a questão do maná e a forma que Ele orientou, o próprio Deus está dizendo assim: eu vou colocar vocês à prova para ver se vocês vão me obedecer ou não as instruções que eu der. Eu vou fazer isto. Sabe o que aconteceu? Houve pessoas que quebraram a regra da porção diária. Deus não falou o que ia acontecer, só disse: não faça. E as pessoas quebraram essa regra do dia e pegaram a mais. O resultado dessa desobediência foi que quando eles amanheceram, havia bicho e mau cheiro naquilo que eles tinham deixado. Então nem tinha, sabe igual a criança que está com a boca cheia de chocolate, você pergunta: quem que comeu o bolo aqui? Ela: não fui eu. Né? Certo? E essas mãos e bocas lambuzadas, essa era a ideia. E esse mau cheiro na sua casa, e esses bichos saindo por todo lado. O que foi isso? Né? Então não tinha jeito, eles fizeram. E esse foi o resultado que eles tiveram da desobediência. Uma outra coisa que aconteceu é que pessoas também, mesmo sabendo o que ele está dizendo, no sábado você escolham por 2 dias, porque no domingo não terá. Domingo de manhã estava lá as pessoas levantando e procurando para ver se encontravam. Mais uma vez, desobedecendo a Deus. Agora o que me chama a atenção nisso é a fidelidade de Deus. Eu não sei se você prestou atenção nisto. Eles comeram esse maná por 40 anos, até chegarem nos limites de Canaã. Quando eles chegam lá, Deus cessa de enviar o maná. Em Josué 5,12 diz assim que um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. E olha como que Josué descreve, diz que já não havia mais para os israelitas maná para eles, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Então eles foram lá, comeram por mais um dia, e aí agora como eles estavam na terra e tinham tudo, agora eles não precisavam mais desse maná, o maná cessou, e agora eles iam usufruir daquilo que Deus tinha, que era aquela terra maravilhosa. Nós vamos olhar então para o maná que Deus enviou para alimentar o seu povo por 40 anos, para entender o jejum de Jesus e a gente aplicar a nossa vida. Então isso foi uma introdução, eu vou passar rápido por isso. O que é que o maná nos ensina? Eu vou falar 5 coisas pelo menos, que ele nos ensina. Primeiro, o maná é o pão do céu. Vamos falar juntos? O maná é o pão do céu. Todo o trabalho de Deus no deserto foi preparatório para eles poderem assumir a riqueza que Deus tinha prometido a eles. E para mim o que é especial é que Jacó pede para José fazer uma promessa enquanto ele está ali, e ele é o líder, e ele enriqueceu Faraó. Jacó diz: quando eu morrer, e vocês forem, eu quero que levem os meus ossos para Canaã, onde estão sepultados os meus pais. Lembra? Abraão comprou um lugar na terra de Canaã. Deus fez Abraão andar por todos os lados de Canaã. E disse: isso é seu, isso te pertence aos seus filhos. Abraão e Sara foram sepultados lá. Isaac e Jacó e suas esposas foram sepultados naquele lugar. E aí, para a gente entender, essa terra era tão próspera, e eu não vejo maneira mais simples para dizer do que imaginar 2 pessoas carregando um cacho de uva, né? Isso era prosperidade, esse era o lugar que Deus tinha para eles. Mas Deus tinha que preparar o seu coração para que eles não fossem para aquela terra e estragassem tudo que Deus planejou. 430 anos depois, só disso eles foram levados. Foram escravos, passaram por tudo, 40 anos no deserto de preparação, de treinamento. E dessa experiência que vem a verdade bíblica que Jesus cita, quando Jesus está dizendo para Satanás: não só de pão vive o homem, ele está levando para essa verdade, para isso que acontece. Então, o jejum de Jesus foi para buscar o maná dos céus, o pão do alto, o pão que vem de Deus. Mais à frente, depois, no próximo domingo, possivelmente vamos ver, Jesus chega a dizer: eu sou esse maná agora de Deus. E o jejum de Jesus foi sair da correria, da rotina do dia a dia, foi se separar, foi negar aos desejos da carne, era uma negação, negar o alimento físico e ir para um lugar que ele pudesse contemplar a Deus,
lembrar a sua alma e alimentar a sua alma de um alimento que era o alimento mais importante da sua vida. Esse é o maná, esse é o pão do céu, por isso o jejum de Jesus. Segundo, o maná nos ensina também que a vida é mais que alimento. Vamos falar juntos? A vida é mais que alimento. Agora, eu disse do largados e pelados. O povo de Israel foi levado para um deserto onde eles não podiam plantar e não podiam colher. Não havia nada que pudesse fazer a não ser confiar e esperar em Deus. Será que você consegue entender que as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, as privações que eu e você sofremos e possivelmente você está agora, e eu estou imaginando as privações, por exemplo, o pessoal da Ucrânia, falando, nossa, como é que é o sofrimento? Olha, é só pensar, o marido fica, ou o filho, dependendo da idade, se é criança, sai somente a esposa, e vai para um lugar que ela só leva aquela roupa que ela tem, do corpo, com a criança e mais nada, para ir bater em algum lugar, porque... E aí a gente ouve que tiveram que fazer coisas para eles tomarem, dar roupa para eles se aquecerem, nas casas que abriam. Não tem como levar nada. Não tem nada, a não ser depender completamente, não tem saída. Aí, quando a gente olha para a guerra, a gente entende um pouco, mas é sempre os outros, né? É o povo de Israel que passou, é o pessoal da Ucrânia que está passando e outros lá, mas eu não. E nós precisamos nos colocar no lugar para a gente entender. Então, será que você entende que essas privações, tudo isso, Deus deseja falar ao seu coração, que a vida é muito mais do que isso, que a humanidade levanta todos os dias e trabalha e volta, né, e se esforça, e vai para a sua casa, luta, tentando sobreviver nas suas forças, no seu entendimento, na sua capacidade, na sua sabedoria. É isso que o maná nos ensina, que o jejum faz. Então, com a dor e o sofrimento, Deus sussurra ao seu coração, ao meu coração. Ele diz, eu deixei você passar isso. Tem muita gente querendo defender Deus. Não, Deus não faz isso, Deus faz, querido. Como faz, você priva seu filho. Você corta algumas coisas no seu filho, depois quando vai para Deus, acha, não, Deus não é assim. Não tenta pintar Deus de bonzinho desse jeito, porque Deus não é assim também não. Deus é um pai que é justo, é isto. E na sua justiça, a vara também come no nosso lombo. É bom prestar atenção. Por quê? Porque Ele ama. Porque Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Então a gente precisa entender Deus dizendo para você, sou seu pai, com essas situações. Descansa em mim, espere em mim. Ele diz, eu sei o que você precisa. Eu sei. Então se Ele permitir que o seu lombo doa, se Ele permitir como Jesus sofreu, aqueles cravos, você lembra? Sangue de dor, sangue de tantas lambadas, chibatadas que Ele recebeu. E você sabe o que havia na ponta daqueles chicotes, que era para cravar e arrancar coisas do corpo. Era assim. E Ele está dizendo, nós passamos por situações. E as situações que nós passamos, é Deus tentando chamar a nossa atenção, abrir o seu olho, abrir o nosso coração, o nosso entendimento para ver que Ele tem coisas mais importantes para a nossa vida. Quer ver? O maná também nos ensina que existem, vamos falar juntos, o próximo agora, ele ensina que existem dimensões mais profundas para buscar. Amém? Amém, irmãos? No mundo cheio de oportunidades e necessidades, de coisas que são urgentes, e clamam o tempo todo, que são atraentes, nós somos tentados a viver uma vida cristã na superfície. No reino de Deus, a palavra diz que tudo concorre para o nosso bem. Tudo que acontecer na sua vida, você que pertence a Jesus e busca a vontade dEle, Ele diz, eu tenho um compromisso com você de transformar em bênção. Mas você não pode esquecer que no reino deste mundo, no reino de Satanás, tudo concorre para cativar você, para envolver você num emaranhado, para que essas coisas se tornem um peso na sua corrida com Jesus. E você já ouviu isso de mim. E aí, essas coisas tão atraentes e tão legais que a gente entende que precisa, nós passamos a buscar coisas e depender de coisas e a viver de coisas que são secundárias em nossas vidas, que não precisamos tanto. Porque eu disse que a pandemia ensinou que a gente precisa de menos coisas e que a gente tem que se ocupar com o que é mais importante.
Eu tenho dito para vocês que a pandemia trouxe uma dança de cadeiras, né? Gente que não vinha, vem, gente que vinha, não vem. Mas enquanto eu estava contando isso, eu acho que foi um dos meus filhos, eu acho que foi o Micael, que me lembrou dos Simpsons. Diz que tem lá, eles têm um episódio que o episódio é sobre o fim do mundo. E diz que quando as pessoas souberam do fim do mundo, diz que houve essa troca. É todo mundo correndo. Fim do mundo! Todo mundo que estava na igreja correu para o bar. Sério isso, hein? E todo mundo que estava no bar correu para a igreja. Eu disse troca de cadeiras. Bom, para mim, do bar correr para a igreja está ótimo. Mas e da igreja correr para o bar? Por que a gente corre para o bar? Eu ouvi de maridos, né, já ouvi isso, eu acho que isso não acontece mais, né, hoje é diferente, mas talvez vão para outros lugares, para o trabalho. Andava demais com a circular, ficava dando uma volta a mais, 2, 3, para demorar para chegar em casa. Ou ia para o bar para encher a cara para tentar afogar os problemas. Para mim, pessoas saindo da igreja foram para o bar porque suas vidas espirituais eram medíocres. Entenda que bar aqui é só um simbolismo, é qualquer outra coisa que nós fizermos para deixar Deus. Porque eu estou vivendo uma vida e essas coisas não me preenchem, então não serviu, então deixa eu correr para alguma coisa que amenize essa angústia que eu tenho. E pessoas que correram do bar para a igreja porque eles sentiram a necessidade de Deus nas suas vidas. E sabe o que eu ouço da maioria dos pastores da nossa denominação? Pessoas que vinham na igreja, alguns não vêm mais. Gostaram. Nossa, pastor do céu, sentar aqui, cruzar a pernona, não precisa fazer mais nada. Eu já era um consumidor legal na igreja, mas agora ficou melhor ainda. Estou consumindo de casa, pastor. Sentadão, com ar ligado, sei lá, trazendo café, não sei o quê, fazendo. Então, nós podemos servir a Deus sempre. E a pandemia pode ser que venham coisas que a gente tem que ir para casa, não é a questão. A gente pode servir a Deus onde estiver. O problema é a atitude. Porque também estar na igreja aqui, ter a mesma atitude também não faz diferença o lugar. Faz a diferença a atitude do coração. Mas faz a diferença se aqui é a casa de Deus, seja aqui ou seja online, que você separa o tempo. E você já não separa mais, então você se perdeu. Deus diz em sua palavra, aquele que me busca, eu vou me deixar ser encontrado por ele. Mas somente para esses que buscam. É assim que Deus funciona. E ele diz, quando vai resumir os mandamentos, diz aquele que busca de todo o coração, aquele que busca de todo o entendimento, com todo o seu ser, de toda a sua alma. Esse sim é que encontra e ele deixará se encontrar por ele. Pode vir no teclado, viu, Micael? Quarto lugar, o Maná nos ensina, vamos falar juntos? Lá, a vida cristã é uma aventura de fé. Tanto o pão como a água, dia após dia, por 40 anos, mais de 1 milhão de pessoas tiveram que esperar de Deus e não podiam fazer mais nada disto, mais nada além disto. Sabe o que é? 40 anos você tem que levantar e ter certeza, ou ter certeza não, e esperar que lá estará o pão, que lá você vai ter a água. E aí se você ler mais, vai ver que os pés, nem pés incharam. Talvez você está com o pé inchado aqui, agora imagina andar pelo deserto todos os dias sem inchar pé, e aí a gente estraga pneu de carro, né? Sapatos, essas coisas, diz que nada disso. Deus preservou todas essas coisas por 40 anos. Mas eles não podiam, eles tinham que depender completamente. E Deus, com cada situação que vivemos aqui nesta vida, faz de tudo também, se a gente abrir os nossos olhos e formos sensíveis a Ele, nós vamos entender que Ele deseja que a gente entre numa aventura de fé. Então não corra das situações difíceis que você passa. Não fuja disto. Não entenda mal isto. Porque Ele quer te levar a lugares muito mais importantes que você está vivendo, mais especiais. Uma coisa que me chama a atenção, que eu queria que você ouvisse aqui.
Não somente os homens e mulheres, quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala dos heróis da fé. E quando eu vou falar agora, eu não vou diminuir quem eles são, porque eles são os homens e mulheres que são. Mas é interessante que eles são homens e mulheres que são, não para ficar num quadro, numa parede, para você olhar e falar, nossa, que legal, que admirável, como eu queria assim. Não, não. Eles não são um quadro, eles são uma vida comprometida, dizendo assim, esse é o desafio para a sua vida hoje, cada um de nós. Homens e mulheres chamados de heróis e heroínas. Mas você e eu precisamos entender que hoje também, eu e você temos esse mesmo chamado, esta mesma vocação para a nossa geração, e fazer diferença. Cada dia, essas pessoas do povo de Deus no deserto foi um milagre. Cada dia eles experimentaram o milagre de Deus. Eu disse, eu tenho um problema que, como que eu vejo, algumas vezes, em geral, isso não é específico, mas em geral, você vai ver igrejas pentecostais exagerando e vendo coisas que não existem. Eles têm tanta sensibilidade, tanta vontade, que acaba profetando onde Deus não fala. Não é profetizando, você entendeu o que eu quis dizer. Por outro lado, nós pegamos uma igreja, não, nós somos uma igreja de centro, nós somos equilíbrio, nós não pendemos nem para a direita, nem somos contra, nem somos a favor, mas não pode ser neutro. Equilíbrio não é neutro. Não fazer nenhuma coisa nem outra. Equilíbrio significa assim, eu busco os dons, eu entendo, eu vejo o milagre, eu acredito nos milagres, minha vida é um milagre, e eu vou viver isso com equilíbrio, eu quero isso para a minha vida. Entende a diferença? Era simplesmente levantar, recolher o maná diário, era beber a água da fonte, o próprio Jesus, era a presença de Jesus. Se você entende isso, era viver cada dia na proteção e direção do Espírito Santo. A nuvem era para isso. A nuvem de dia era a direção, o caminho que eles deviam seguir. E se ela parasse, eles paravam também. Se ela andasse, eles andavam. Mas a nuvem era a proteção do calor. Tão duro, tão difícil. Lá estava a proteção de Deus, era a presença de Deus. A noite também era uma coluna, essa nuvem era uma coluna de fogo. Parada, era a presença de Deus. E ao mesmo tempo que aquecia essa coluna, esse calor aquecia, também espantavam as feras. Era assim. Será que Deus diz para a nossa vida? Então, ao levar o seu povo para o deserto por 40 anos, Jesus ao vir também para o deserto por 40 dias. Essas duas situações deixam claro que há uma aventura de fé que eu e você precisamos viver todos os dias. Que Deus tem milagres todos os dias para a sua vida. Amém, irmãos? Não é somente o que você vive hoje. Não é somente isso que você acredita. Ele diz, eu posso fazer muito mais do que isso. Não é somente o que você espera. Nem só o que você pensa. E o que você acredita. Eu falei, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pedem ou pensam. Então eu queria que você cantasse um pedacinho dessa música. Peça ao Senhor isso. Fala assim, leva-me além, tá bem? Qual é o tom aí? Vamos lá? Está aqui, né? Vamos fazer isso? Você pode falar comigo? Só um pedacinho. Não tem letra, né? Vamos lá. Leva-me além. Levante a sua voz bem forte. Olha o que diz. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu quero que você repita essa mesma coisa, não vá na outra frase, diga de novo. Leva-me além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Aplauda o Senhor Jesus.
Sabe pelo quê? Há uma vida cristã. Essa vida cristã é de uma aventura de fé mais profunda que você precisa viver. E Ele está dizendo, eu te chamo para isso. Um nível de intimidade mais profundo. Vamos para o próximo. Eu já fico aqui com isso porque já fica melhor. Dá para ir com esse mesmo? Na transmissão, tudo bem? Por último, o maná nos céus. O maná nos ensina que a bênção de Deus precisa ser buscada a cada manhã. Vamos falar juntos? A bênção de Deus precisa ser buscada a cada manhã. O título do sermão, e aqui é onde a gente entende, o que significa bênçãos derretidas pelo sol? Porque esse é o título dele. Bênçãos derretidas pelo sol. Por que isso? Vê esse versículo comigo de Êxodo 16, você vai entender. Põe lá o versículo para mim. Slide 12. Vamos lá? Cada manhã, todos recolhiam quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Presta atenção numa coisa. Deus enviava o maná com o orvalho da madrugada. À noite as coisas vinham e acontecia. Lá vinham. E cada manhã o povo precisava se levantar bem cedo, se curvar, pegar a sua porção de maná para a família, para si e para a família, porque logo viria o sol e iria derretê-lo, e iria estragá-lo. Qual é a lição principal nesse sermão para mim hoje? Quando conversamos tudo o que conversamos, se você puder lembrar pelo menos isso. Significa que antes de tudo, cada dia, você e eu precisamos nos levantar. É de manhã, nós nos levantamos e vamos até a presença de Deus e nos humilhamos. Está entendendo isso? E nos humilhamos diante dele para receber das mãos de Deus a bênção daquele dia, o milagre daquele dia, para a gente se alimentar, para nos fortalecermos, para a gente então, aí ele diz, para te fazer bem. Meu projeto é isso, é te fazer bem com aquilo que eu estabeleci para a sua vida, as minhas leis, a minha disciplina, a minha palavra, para que você possa extrair o melhor da vida. Penso que o duro é isso, nós aprendemos sobre ler a palavra, e nós aprendemos sobre jejum como negócio, vamos parar de comer. Você viu o que a gente aprende com Jesus aqui? Quantos que já levantam cada dia e correm para a vida? Talvez você esteja assim, e você conheça muita gente assim, muitos crentes assim, e deixam que o sol, e quando eu falo de sol deixam que as dificuldades, as pressões, as lutas do dia a dia derretam a bênção, derretam o milagre que Deus tinha preparado para a sua vida naquele dia. Porque eu corri para a pressão, eu fui para a correria, eu fui para as coisas do dia a dia, e eu não tive tempo de me levantar de manhã e me humilhar diante de Deus, me curvar diante dele e pegar das suas mãos o alimento e a bênção e o milagre que ele tinha naquele dia para a minha vida. Então Deus tem cada dia da sua vida nas mãos dele. É isso que ele se comprometeu, é isso que ele disse, que ele tem o controle de cada detalhe da sua vida nas mãos dele. Nada passa do controle de Deus, que você precisa só levantar, ir para a presença dele e se alimentar dele. Amém? Vamos aproveitar e vamos levantar e vamos cantar mais uma música. Qual que é essa música agora mesmo? Tudo que eu preciso está em ti. Amém? Vamos dizer isso para Deus? Mas eu quero ouvir sua voz, né? Se não ficasse ruim demais o ambiente, queria que você pegasse um pouquinho do ambiente lá para o ao vivo, tá bom? Mas se ficar, você deixa, né? Vamos lá, nessa música. Tudo improvisado, tá bom? Tudo que eu preciso está em ti. Vamos dizer isso para Deus, que o nosso coração deseja isso profundamente. Aleluia. Tudo que eu preciso está em ti. Levante a sua voz. Sonhos, meu Jesus.
teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Leva-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Eu sei que cuidaste. Agora você pode ser mais forte, dizendo: eu sei, Senhor. Ó Senhor, eu sei que cuidaste de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Senhor me satisfaz, me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Ó Senhor Jesus, seja o nosso alimento. Só o Senhor me satisfaz. O maior desejo da nossa vida. Só o Senhor satisfaz, me satisfaz. Você precisa lembrar de uma coisa: você também está numa imersão de Deus. Esse mundo é isto. Esse mundo é o único deserto que a gente vai experimentar. Ele é o nosso deserto. Nesse deserto, algumas pessoas vivem também 40, 70, 90, outras pessoas vivem mais. Mas o plano de Deus com as situações que nós enfrentamos no mundo, aqui é aquilo que eu disse no início, é aprender a andar com Deus. Ele quer isto, que você e eu aprendamos a andar com Ele, a conhecê-lo e a depender dEle totalmente. Ser como aquela criança que o pai está atravessando uma das ruas mais congestionadas e de movimento perigoso de uma grande cidade, pode pensar em São Paulo, e enquanto o pai está todo preocupado se vão furar o sinaleiro, se ele consegue chegar em tempo, se está tudo certo, e ele desesperado andando aqui, ele tem um filhinho olhando: pai, você viu aquele prédio, você viu aquilo outro, você viu? Porque ela não tem que preocupar com isso, ela só tem que saber qual é a mão que ela está segurando, a mão do seu pai. Tem, irmãos, promessas de que as coisas são fáceis na nossa vida? Não tem e não será, porque se ela for fácil vai estragar a sua vida. É o mesmo que a gente faz, dá tudo que o filho quer e a gente estraga. Então o que Deus dá para a gente é o que a gente precisa, para depois a gente poder ter aquilo que a gente quer. Amém, irmãos? Eles comeram do maná por 40 anos, mas um dia chegaram na terra prometida e experimentaram de uma prosperidade que impensável, inimaginável. E é o que Ele está dizendo para você e para mim. Ele quer que você aprenda com isso. Então há uma dimensão mais profunda para a sua vida, que vai além do que você pode imaginar, vai além do que você já tem vivido, vai além do que esse mundo está chamando e dizendo, né, para você todos os dias, tentando atrair você. Jesus diz assim: seu chamado, a sua vocação é viver uma aventura de fé, irmão. Você está ouvindo isso? Uma aventura de fé, a sua vida vai ser de um jeito que as pessoas vão ser marcadas de tal forma. Pessoas que estão do seu lado vão ser curadas, transformadas por causa de você viver essa vida. Qual é a sua decisão hoje? Diga isso: Senhor, eu quero levantar cada dia. E depois de me levantar, ir para a sua presença e me prostrar, me humilhar diante da tua presença. Buscar o teu poder, ir para a sua palavra, meditar na sua palavra, ler, meditar. Desejo obedecê-la e me fortalecer para que o sol, que as dificuldades do dia não derretam a bênção. Quem sabe você está frustrado porque todos os dias as bênçãos que você tinha e poderia ter foram derretidas por causa de uma vida que vive do seu jeito e não foi para a agenda de Deus, não conheceu o desejo de Deus, o coração de Deus, e não conseguiu ver o milagre que estava diante de você. Aquele que poderia ser uma bênção, um milagre, se torna um tropeço para a sua vida naquele dia. Aí está o segredo de Jesus. É por isso que jejuamos. É por isso que nós jejuamos.
É por isso que nós entendemos que buscar o reino de Deus e a justiça desse reino garante que nós vamos ter todas as coisas que nós precisamos. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo na tua presença. Muito obrigado por podermos separar e termos liberdade, vida e saúde para poder separar esse tempo. Porque o Senhor já está aqui, o Senhor está em todo lugar, só falta a gente decidir que quer te ver e quer te experimentar e quer ouvir a tua voz. Obrigado por falar com cada um de nós. Agora cura o nosso coração. Nós gostamos de alimentos, nós gostamos de coisas que são secundárias, que não são importantes. E a nossa carne deseja isso todos os dias. Por isso é tão difícil ler e orar, por isso é tão difícil vir à igreja, por isso é difícil servir ao Senhor, por isso que é difícil estar na tua presença, é pesado demais, porque o nosso coração gosta e deseja outras coisas. Mas que o nosso coração, no poder do Espírito Santo, possa ser curado hoje. E como o salmista disse, assim como a corça anseia pelas águas, meu coração anseia por ti. Põe esse anseio no coração de cada pessoa aqui. Cura e liberta. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Vá para a presença dEle e experimente e veja os milagres que Ele tem reservado para você. Um abraço a todos.